Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e trago para você uma nova videoaula sobre o concurso de José de Freitas no Piauí. Então, hoje nós vamos dar continuidade à análise das fontes sobre os conhecimentos locais de José de Freitas no Piauí. Então, esta videoaula é para você, amigo concurseiro, que é um apoiador do PES Concurso. Essa é a segunda videoaula exclusiva para você, amigo concurseiro, que é um apoiador do PES Concurso. Então vamos aí, sem mais delongas, ao que nos interessa. Nós sempre abordamos os conhecimentos locais sobre o seu município fazendo análise das fontes. Então, nós apresentamos a fonte para você, onde é que nós encontramos as informações, e aí a gente vai debatendo quais são as informações que são mais recorrentes nas provas de concursos realizadas pela banca do teu concurso. Então, vamos aqui às fontes. A primeira fonte, que está elencada aqui já no seu material, você consegue identificar aí facilmente, é o IBGE. E aí eu aconselho a você que aqui nós temos o endereço do Panorama. E eu aconselho a você assistir nossa primeira videoaula exclusiva e lá a gente vai mostrando para você onde é que você encontra cada informação lá para a prova do teu concurso, e também a gente vai destacando quais são aquelas que são mais recorrentes, quais são as informações mais importantes para você que não quer errar nenhuma das questões de conhecimentos locais que vai aparecer lá na tua prova de concurso. A outra fonte que nós temos aqui é o Instituto Rigel. Nós vamos ter uma videoaula curtinha só para falar do Instituto Rigel. Nós temos a fonte que é o site da Prefeitura de José de Freitas e temos também a fonte que é da Fundação CEPRO. Então, nós vamos encontrar algumas informações dentro do site da Prefeitura de José de Freitas que nós já mencionamos lá no site do IBGE. Mas eu aqui quero trazer para vocês de novo. Nós vamos abrir o site da Prefeitura e vamos ver quais são as informações que nós poderemos nos apropriar e, claro, nos familiarizar com ela, porque elas podem sim ser cobradas lá na tua prova de concurso. Então, vamos aqui abrir o site da Prefeitura, né? E nós vamos ver aqui onde é que nós vamos encontrar essas informações. Aqui no site da Prefeitura, nós podemos aqui em município, clicamos no tópico de História. Nesse tópico de História, você vai encontrar as mesmas informações que nós encontramos lá no tópico de Fotos e Histórias do IBGE. Lá no finalzinho da aula sobre o IBGE, nós já falamos um pouquinho da história de José de Freitas. Depois, nós temos aqui, no mesmo tópico de município, nós encontramos aqui a geografia, algumas características geográficas do município. Nós temos a data de instalação do município, nós temos a população do município. Lembrando que você deve dar ênfase às informações sobre a população que nós encontramos lá no site do IBGE, porque é a informação mais recente. Então, aqui nós temos alguns dados sobre a geografia do município de José de Freitas. Em relação às informações que nós encontramos aqui no site, o que eu queria destacar para vocês são em relação aos símbolos do município, né? Então, quais são os símbolos do município que pode aparecer lá na tua prova de concurso e que talvez, né, você aí, às vezes, por desatenção, não deu tanta importância e pode aparecer por lá. Então, nós temos aqui o símbolo do município, que é a bandeira, né? Nós temos aqui a bandeira do município e no meio da bandeira você tem o brasão do município. Então, a bandeira, as cores da bandeira. Primeiramente, você tem que tentar memorizar a imagem, né, da bandeira de José de Freitas. E aí você vai a representação de cada simbologia dentro desta bandeira, né, tanto dentro da bandeira como dentro do brasão. Então, as cores da bandeira são verde, branco e vermelho, né? Suas dimensões observam aí o tamanho oficial considerado para a bandeira do Brasil. A faixa verde representa a tradição e a esperança, que significa também que o município é tipicamente agropastoril. A faixa branca representa a sede do município num permanente estado de paz e maculado pela sua forte tradição religiosa, né, onde assenta o brasão oficial no centro
indica todas as iniciativas provenientes do poder da prefeitura e da igreja. Então perceba aí, ele vai falando um pouquinho da representação simbólica do município. O vermelho representa o amor, principalmente aquele depositado pelo seu povo ao seu município, o amor patriótico ou ufanista. As três cores ligadas simbolizam aí a paz e a esperança. A paz e a esperança. A integração desses aspectos simbolizam o vigor, né? O vigor, a força. Então aqui ele faz algumas referências à bandeira e ao brasão. Então você tem aqui a bandeira com o brasão oficial e aqui você tem apenas o brasão de José de Freitas. Então é importante você memorizar essas simbologias, porque pode aparecer em alguma prova de concurso, na tua prova de concurso, alguma referência, não só às cores, não só a identificação desse símbolo, mas principalmente pode aparecer perguntas referentes a que cada elemento dentro da bandeira ou dentro do brasão representa em relação ao município. Então eu peço a você que dê um pouquinho de atenção a esses aspectos que nós encontramos aqui. Então, em relação ao site da prefeitura, as informações que nós tínhamos para apresentar a vocês hoje, para destacar para vocês hoje, eram estas, tá? Pode em algum determinado momento a gente parar um pouquinho para falar sobre os aspectos históricos do município. Vocês já devem ter percebido que eu não gosto da ideia de estar lendo para vocês a história de José de Freitas, o texto sobre a história de José de Freitas. Eu sempre trago a você um indicativo daquilo que é importante você memorizar sobre os aspectos históricos do município. E eu também não quero ser muito repetitivo, embora professor por excelência é repetitivo, porque é das técnicas didáticas que o professor utiliza, é repetir as informações. E aí aquilo às vezes que algum aluno pode identificar como chatice, é apenas um processo metodológico. A gente repetindo vai fazer com que você se relacione mais, de forma mais frequente com aquela informação, e aí claramente vai terminar memorizando. Então, aqui, em relação aos aspectos históricos, é importante que você dê ênfase a 3 elementos que eu considero muito importantes: localização, personagens históricos e datas ou eventos históricos. Então, esses elementos, eles são comuns lá na tua prova de concurso. As provas de concursos que abordam aspectos geográficos, históricos, econômicos e políticos, costumam não ser interpretativa. Até por um certo receio da banca de não politizar uma seleção para funcionários públicos. Então, a prova ela vem quase toda ela com um aspecto que eu posso dizer que é descritivo. Então, quando ele pergunta sobre a história, ele pergunta normalmente a data de fundação, o ano de criação, quais foram os personagens mais importantes, aqueles que tiveram referência histórica no processo de ocupação do município, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui logo, porque eu acho que é até um exemplo que eu já devo ter dado na primeira aula. Olha o que ele coloca aqui, ó. As primeiras penetrações nas terras do município foram realizadas pelo português Manuel Carvalho de Almeida, né? E aí o comissário geral de cavalaria, que no princípio do século ele vai dando aí a identificação, as patentes, né? Os atributos do Manuel de Carvalho de Almeida. E o que ele pode perguntar em relação a essa informação? Ele pode perguntar aqui, marque alternativa que indica uma das primeiras pessoas a ocupar ou a adentrar as terras que virão a se tornar o município de José de Freitas. Então é importante você pensar, né, esses personagens históricos. Aqui nós temos o Manuel, né, o Manuel Carvalho de Almeida. Nós temos um outro fato importante no princípio, né, os momentos iniciais do processo de colonização, de ocupação do território de José de Freitas, que ocorre aqui por volta do século XVIII. Nós temos o nome das fazendas que são importantes nesse processo de históricos de ocupação. E nós temos a Fazenda Esperança, nós temos aí a construção da capela, e aí você entra o aspecto religioso se misturando com os aspectos históricos. A capela aí criada em homenagem a Nossa Senhora do Livramento. Então, esses elementos, né, esses
essas características, né, esses pontos de destaque dentro do processo histórico de José de Freitas precisa ser memorizado por você, precisa ser familiarizado por você para você responder lá a tua prova de concurso, né? Eu sempre digo que as nossas aulas aqui não é uma aula de história de José de Freitas, até porque nós não teríamos tempo para abordar de forma mais séria, de forma mais profunda, uma análise histórica, um curso de história de José de Freitas. Isso eu acredito que deve ser ofertado pelos professores de história do ensino fundamental, do ensino médio em José de Freitas, ou algum acadêmico de história que seja residente de José de Freitas ou de alguma cidade vizinha, que se interesse por fazer esse levantamento histórico mais aprofundado, mais detalhado. Aqui nós, enquanto professor de concursos, né, de professor que tente a trazer para vocês informações para que você não erre nenhuma das questões lá da tua prova de concurso, nós não temos essa pretensão. Eu sou professor de História de formação, né, sou graduado em História, tenho licenciatura em História, tenho especialização na área de Gestão Educacional, mas aqui é um concurseiro, né? Então eu estou tentando mostrar para você, é claro que a minha experiência, a minha formação, ela me ajuda muito na hora de repassar essas informações para vocês, mas o que eu trago também para vocês é minha experiência enquanto concurseiro, na minha experiência de ter sido aprovado em alguns concursos de prefeituras municipais, onde se cobrava conhecimentos locais, e aí eu vou trazendo para você onde é que a gente encontra essas informações desses conhecimentos locais. Daí a minha importância, daí o meu destaque à análise das fontes, porque é nestas fontes que você vai encontrar a informação que vai ser cobrada lá na tua prova de concurso, e também é nessas fontes que você vai encontrar a informação para refutar alguma questão que porventura apareça errada lá na tua prova, ou um gabarito que pode ter sido colocado equivocadamente lá pela banca do teu concurso, tá? Então aqui nós vamos ter essas datações em 1877, né? Aí começamos aí a importância da família Freitas, que vai dar nome, né? Que vai dar nome ao município de José de Freitas, primeiramente com o Jacó de Almendra Freitas, né? Depois nós temos aí o senhor da casa, né, de São Domingos, né, que ele representou aí Portugal, era um representante da coroa portuguesa. E aí você vai conhecendo os elementos que são importantes para a construção histórica, né, geográfica e econômica do município de José de Freitas. Então, a datação, o nome dos personagens históricos, a gente sempre está falando, e eu pediria até que, se você pudesse, né, você pode colocar o nome desses indivíduos, desses personagens históricos. Por exemplo, você coloca lá o Manuel de Carvalho, que é o responsável, né, pelo processo de ocupação, as localizações importantes, a Fazenda da Boa Esperança, né, o aspecto religioso, a primeira capela, né, em homenagem à Nossa Senhora do Livramento. Então nós vamos percebendo esses aspectos históricos e vão contribuir aí para a tua construção de conhecimentos necessários para não errar nenhuma das questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então eu já estou filosofando demais, divagando demais. Pontualmente é isso que você precisa destacar: as datas importantes, os personagens importantes, as localidades e os principais eventos históricos a qual se envolveram o município de José de Freitas. Então essas informações, elas são muito recorrentes nas provas de concurso, tá? Aqui nós temos a participação de José de Freitas na luta da independência, né? Nós temos aqui a luta de independência do Brasil, né? No morro localizado na cidade, serviu de acampamento durante 8 dias às tropas do general português João José da Cunha Fidié, por ocasião da Batalha do Genipapo. Então, depois da Batalha do Genipapo, o Fidié ele bate em fuga, né, em direção ao município de Caxias. Aí a gente poderia até tirar um outro dia para falar sobre os processos de independência no Piauí. O que pode cair em relação a José de Freitas no envolvimento é que ela serviu de local de acampamento aí para as tropas do Fidié. A elevação da vila à categoria de cidade, bem como a mudança de sua denominação para José de Freitas, ocorreu aí em 1924. Então, essa datação é importante, né, para você memorizar, porque é comum cobrar qual o ano de elevação do município à categoria, ou da região ou da vila à categoria de município. No caso aqui,
em 1924. Aqui abaixo é aquilo que a gente já discutiu lá na nossa primeira aula. Eu peço que você tente reler. Aqui é mais objetivo, né? Que ele vai colocando pontualmente as datas de elevação, se houve algum município que se desmembrou. Então, isso também é destacado aqui nesse novo tópico, né? Então, perceba a importância, né, para esse processo de construção histórica do município de José de Freitas, né? Lembrando que o antigo nome de José de Freitas era Livramento, né? Que aí nós temos a mudança para José de Freitas, alterado pelo decreto, né? E retificado pelo decreto de 1931. Então, nasce como povoado Livramento, como localização Livramento, e depois é alterado o nome para José de Freitas, tá? Então, a gente já tem aqui muitas informações, leia essas informações, tente destacar, né? É claro que quem vai encontrar a forma de estudar é você. Tem alguns alunos que preferem estudar riscando no caderno, tem uns que preferem assistir videoaulas, né? Outros preferem responder questões. Agora, eu sempre digo que responder questão é unanimidade. Qualquer professor de concurso que vai dar aula para você vai dizer, olha, você precisa responder questões, tá? Então vamos aqui sair dessa fonte, né, que é o site da própria Prefeitura de José de Freitas, e vamos abordar uma outra fonte, que é a fonte da Fundação CEPRO. Aqui nós temos informações bem objetivas, e eu acredito que a Fundação CEPRO é o queridinho dos elaboradores de bancas de concurso, até porque as informações estão de forma objetiva, de forma simples, e ele pode perguntar de forma mais fácil a você. A primeira informação que nós temos aqui, que é muito importante sobre José de Freitas, é a localização. No caso aqui, a caracterização física do município e a localização em relação ao território piauiense. Então, o município de José de Freitas está localizado aí na microrregião Teresina. Então, é comum perguntarem nas provas de concurso a qual microrregião está localizado o município. No caso aqui, a qual microrregião está localizado o município de José de Freitas, e está localizado aqui na microrregião Teresina. Qual é a região de desenvolvimento, qual é o território de desenvolvimento que está inserido o município de José de Freitas. O território de desenvolvimento é o território entre rios. Então, esse é o território de desenvolvimento de José de Freitas. A outra informação são os limites geográficos. Isso aqui eu peço que você memorize. Tente memorizar, inclusive, do jeito que está aqui. O município de José de Freitas faz fronteira, faz limite a norte com Lagoa Alegre, né? Cabaceiras do Piauí e Campo Maior. Lagoa Alegre, Cabaceiras do Piauí e Campo Maior. Esses são os municípios que fazem fronteira com José de Freitas ao norte. Ao sul, José de Freitas faz fronteira com Altos e Teresina. A leste, com Campo Maior, e a oeste, com União, Lagoa Alegre e Teresina. União, Lagoa Alegre e Teresina. Algumas provas de concurso apenas perguntam quais são os municípios que fazem fronteiras com o município. E outros são mais detalhistas e quer saber qual a fronteira ao norte, qual a fronteira ao sul, a leste ou a oeste, tá? Então, é importante memorizar todos os municípios que fazem limites com José de Freitas, mas de preferência que você saiba qual é o município que faz fronteira ao norte, a sul, a leste e a oeste. A norte, Lagoa Alegre, Cabaceiras do Piauí e Campo Maior. A sul, Altos e Teresina. A leste, Campo Maior. E a oeste, União, Lagoa Alegre e Teresina. Tente memorizar aí um gráficozinho, um gráfico, né? Um diagrama para tentar localizar esses limites. Alguns alunos gostam muito de utilizar cores, né? Marcadores de textos de várias cores. Eu não tenho preconceito com nenhuma forma de estudo, porque a forma de estudo, quem escolhe é você. É você que está estudando, é você que sabe qual é a melhor forma de memorizar as informações, tá? Então, seria muita pretensão minha, enquanto professor, chegar aqui e dizer assim, olha, você vai estudar assim, porque você só vai aprender assim. Não. Quem está aprendendo é você que sabe qual é a melhor forma, qual é a forma mais confortável e mais frutífera do teu processo de estudo. Em relação às características
morfoclimáticas, o que é importante a gente lembrar? O clima de José de Freitas, tropical, alternadamente aqui úmido e seco, né? Você tem um período tropical seco, um período tropical úmido, com duração de período seco de 6 meses. Você tem 6 meses período seco, 6 meses período úmido. Então, o clima, normalmente, ele pergunta apenas o nome do clima, é tropical. Temperaturas médias. Quais são as temperaturas médias de José de Freitas? Nós temos uma temperatura que pode variar entre 22 graus e 37 graus Celsius. Essa temperatura, ela pode ser um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, porque essa aqui é uma média de temperaturas, tá? Então, você tem pode variar de uma mínima de 22 até uma máxima de 37, mas você pode ter alguma variação para mais ou para menos desses números. Aqui é apenas a informação que ele coloca aqui na Fundação CEPRA. Vegetação. Parque florestal decidual secundária, mista e babaçoal. Então, memorize a vegetação, porque é comum ele cobrar sobre a vegetação na nota prova de concurso. Sobre o clima e sobre a vegetação, é quase certo se perguntarem em relação aos aspectos geográficos. Precipitação pluviométrica, né, o índice de chuvas, é de 1.484,7 milímetros. Então, essa é a precipitação. Normalmente, ele cobra um número aproximado, 1.400, até para você não ter tanta dificuldade de memorizar tudo isso. Então, o clima que a gente já destacou, tropical, a temperatura média de 22 a 37, a vegetação, destaque para o babaçoal, mas não esqueça aí da floresta decidual secundária mista, né? E tem também a presença de parque. Recursos hídricos. Quais são os recursos hídricos de José de Freitas? Se possível, memorize o nome de todos os recursos hídricos. Nós temos o rio Maratoã, os riachos São José, Areia Branca, Palmeirinha e o Riacho dos Cavalos. E nós temos o açude Pitombeira e a barragem do Bezerro. A barragem do Bezerro talvez seja o recurso hídrico mais conhecido do município de José de Freitas, até porque ela também é utilizada como um ponto turístico do município de José de Freitas. Então, recursos hídricos, Rio Maratoã, Riacho São José, Areia Branca, Riacho Areia Branda, né, na Areia Branca, Areia Branda, Riacho Palmeirinha e o Riacho dos Cavalos. E nós temos dois açudes, o açude Pitombeira e a barragem nós temos o açude Pitombeira, na verdade, e a barragem do Bezerro. Os solos, nós temos latossolos, vermelho e amarelo, associados a areias quartzólicas distróficas, solos hidromórficos e podizólico, vermelho e amarelo, abruptico, né? Em relação aos solos, eu até estava conversando com um colega meu, professor de geografia, e ele tinha me falado que algumas dessas denominações, elas sofreram modificações. Mas como a gente está trabalhando com análise de fonte, a gente vai continuar falando dessa classificação de solos aqui do município. É chato memorizar o nome dos solos, né? Até porque nós temos dificuldade na pronúncia. Quer dizer, eu não sei se nós temos dificuldade. Eu tenho dificuldade em pronunciar esses nomes aqui, latossolos, né? Você assistiu, bota aí se você tem dificuldade. Eu tenho dificuldade. Então, às vezes, eu memorizo até as letras soletrando só para não errar lá na prova do concurso, né? Caracterização histórica, né? Nós temos aqui a data da criação do município. Isso a gente já falou, né? Nós temos o decreto de criação do município, que é criado primeiramente como município de Livramento. E nós temos a alteração do nome do município de Livramento para denominar-se José de Freitas, né? Então, essa mudança ocorreu aí no dia 27 de 11 de 1931. O município passou a se denominar José de Freitas. Primeiramente, nasce como povoado Livramento e depois passa a se chamar o município de Livramento, depois passa a se chamar José de Freitas. É comum aparecer esse tipo de pergunta. Em outros concursos, em outros seletivos de José de Freitas, a gente encontrou perguntas dessa natureza, tipo, qual o antigo nome, né? José de Freitas, antes de se tornar José de Freitas, como era chamado, como era conhecido o município. Então, isso pode acontecer. A data de instalação é o município aqui instalado em 7/4 de 1878, com a categoria de vila ainda, né? Livramento pela resolução número 941. Isso é a data de instalação, é instalado primeiramente em 1877. Quem nasce em José de Freitas é
freitenses, né? Vamos aqui ao CEP, essas denominações dificilmente se cobra, né? DDD também, o DDD 86. Essa parte da demografia, como os dados que temos aqui é de 2010, a gente vai ficar com os dados que nós temos lá na primeira aula nossa, que é de 2022. Tá? Então, gente, essa é a nossa segunda aula sobre o município de José de Freitas. Essa aula é exclusiva. Se sair algum pedaço dela publicado livremente, mas vai ser apenas um trechozinho de 2, 3, 4 minutos. Ela na íntegra, como a primeira aula também na íntegra, ela só tá, o acesso dela é através do link daqueles que adquiriram o nosso material. E é claro, mas fulano de tal teve o link, recebeu o link. Provavelmente porque alguém que adquiriu compartilhou com essa pessoa. O ideal é que não compartilhe. Eu estou evitando, né, colocar o link bloqueado só para a pessoa. Porque eu sei que concurseiro, né, como eu sou concurseiro, né, embora já esteja trabalhando em cargos efetivos, porque já fui nomeado em vários concursos, mas concurseiro às vezes compra juntamente com um colega, com a irmã, com um amigo. Então ele compra o material em PDF e aí ele compartilha com um colega. Eu gostaria que não compartilhasse com muitas pessoas, mas eu sei que não vou condenar vocês porque você compartilhou o seu material em PDF com um amigo ou porque você compartilhou o link da videoaula com um colega seu que você confia nele e acredita que ele não vai compartilhar para outras pessoas. Mas esse é o risco. Eu ainda não estou... A gente está migrando, né, pro Hotmart, mas nossas aulas exclusivas elas continuam no YouTube. Né? Então, tá no Hotmart, mas nós temos com as aulas exclusivas, continuam no YouTube. Eu não sei se a gente vai chegar ao ponto de colocar também as aulas lá na Hotmart. Por enquanto, como eu estou indo devagar, a gente passou os PDFs para a Hotmart, né? Então, você tem como acessar a Hotmart. Isso porque nem sempre eu consegui atender as pessoas, e às vezes você está ali agoniado, quer receber. Como na Hotmart você tem uma equipe, você tem lá uma automação, você efetua o pagamento, logo alguns minutos depois, alguns segundos, você recebe o e-mail, como é que acessa o material, e isso pode facilitar para você que quer adquirir o nosso material. E as aulas vão continuar aqui no YouTube por enquanto. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Nós provavelmente vamos ter mais uma aula, uma pequena aula sobre o concurso José de Freitas antes do dia da prova. E não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, porque quem estuda, Deus ajuda.